Boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando a live de lançamento do livro Temas Sem Fronteiras, a pesquisa e a produção de conhecimentos na área do serviço social, organizado pelas professoras Rosilaine Coradini Guilherme, Loiva de Oliveira, Jaina Raquel Pedersen e Monique Soares Vieira. O livro é resultado do compromisso de profissionais assistentes sociais, docentes, com a produção do conhecimento na área do serviço social de forma crítica e coletiva. A produção está dividida em 2 capítulos sob a responsabilidade de 2 grupos de pesquisa. Grupo de pesquisa, trabalho, formação profissional em serviço social e política social na América Latina, e o grupo de pesquisa, políticas sociais, questão social e relações de exploração e opressão. Cada capítulo é composto por 6 artigos e participaram desta obra 13 autores. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro? Pessoal, então agora vocês conheceram um pouquinho sobre a produção desse livro, e para contar um pouco mais sobre o tema do livro, nós convidamos a professora doutora Rosilaine Coradini Guilherme, uma das organizadoras da obra. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Franciscana, em Santa Maria, é mestre em Política Social pela Universidade Católica de Pelotas, doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa. Com vocês, então, a professora Rosilaine. Boa noite a todos e todas, alunos, docentes, profissionais, assistentes sociais. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite de lançamento do nosso livro. É uma alegria estar aqui com todos vocês, publicizando essa obra coletiva, que é composta por diversos artigos elaborados por pesquisadores dos grupos de pesquisa já nomeados pelo cerimonial. Quero agradecer de modo especial a presença dos colegas pesquisadores,
autores das produções publicadas no nosso livro. Sejam todos muito bem-vindos. É com grata satisfação que iniciamos a live de lançamento do nosso livro. Esse livro que foi organizado no formato impresso e reúne diversos artigos que têm como intuito dar visibilidade aos estudos que vêm sendo desenvolvidos pelos integrantes dos grupos de pesquisa, sendo que esses grupos são vinculados ao curso de Serviço Social aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja, e esse campus localizado na região oeste do Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina. Importante falar também um pouquinho da localização geográfica da nossa universidade, já que essa localização revela baixos índices de desenvolvimento, e entendemos que com isso justifica a importância dessa instituição de ensino para a comunidade local, considerando as atividades de pesquisa, ensino e extensão aqui desenvolvidas pelos diversos cursos que são disponibilizados para oferta de ensino superior gratuito. Bom, para contar um pouquinho sobre o processo de construção dessa obra coletiva, pensei que se torna necessário considerar a própria trajetória do nosso curso, do curso de Serviço Social, que já há 14 anos vem desenvolvendo suas atividades junto à comunidade local, e sendo que esse se consolidou na região como uma proposta pioneira de formação pública, presencial, de qualidade e socialmente referenciada. Então, a importância dessa universidade para a nossa região. Com isso, dentro dos inúmeros projetos aí que vem sendo desenvolvido pelos docentes, ao longo desses 14 anos de atividades do curso, nós podemos destacar a própria formalização, no ano de 2018, dos 2 grupos de pesquisa que hoje, então, estão publicizando essa obra, né? Então, o GTFOPS, como a gente denomina, e o GPEX, os 2 grupos de pesquisa que foram constituídos no ano de 2018. Esses grupos, eles são formados por docentes, por técnicos administrativos em educação, discentes, e, além disso, envolve não só pesquisadores da nossa universidade, mas também outras instituições de ensino, onde a gente tem parcerias com outras universidades, também aqui do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados do país. Bom, junto com esse trabalho que vem sendo realizado pelos grupos de pesquisa, entre eles, no ano de 2018, possibilitou a aprovação de um edital institucional de apoio a grupos de pesquisa, onde, então, os grupos foram contemplados com recursos financeiros para a publicação dessa obra. Então, esse presente livro que a gente apresenta hoje é uma obra que é oriundo de recursos públicos e que a gente está, então, aí publicizando para a leitura, enfim, a apreciação dos estudos que vêm sendo desenvolvidos pelo GTFOPS e pelo GPEX. Pensamos que para a elaboração do livro, as linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa foram fundamentais, então aí articulou-se de maneira transversal diversos temas, como categorias centrais que nós entendemos que perpassam os diversos artigos que se encontram publicados nesse livro. Entre essas categorias, a gente pode destacar a questão social, trabalho, Estado, proteção social, a formação profissional em serviço social, se discute também as relações de exploração e opressão, as expressões de desigualdades e de violência, e perpassadas pela essa discussão que nós também discutimos em ambos os grupos, que são as relações, os modos de sociabilidade que são oriundos desse modo de produção capitalista. Então, com isso, o aprofundamento destas categorias na obra, eles tiveram como intuito produzir não somente subsídios teóricos, mas também subsídios teóricos e práticos que possam contribuir para o enfrentamento dos processos de exploração e opressão vivenciados de maneira acirrada, principalmente pelo atual contexto de desmonte dos direitos e do avanço do pensamento conservador pela classe trabalhadora. Então, esse é o grande intuito, né? Não só produzir subsídios teóricos a partir dos estudos e pesquisas que vêm sendo desenvolvidos, mas também que a gente possa contribuir para
a criação de estratégias de enfrentamento a esses processos de exploração e opressão. Essa produção, então, ela se situa nas lutas coletivas, no movimento das lutas coletivas da classe trabalhadora, dos processos de resistência. Pretendemos que com isso se tenha a materialização de direitos e também, obviamente, também que a gente possa contribuir para o fortalecimento de uma direção crítica no âmbito da nossa formação em serviço social, do trabalho profissional, com isso articulando o projeto ético-político profissional do serviço social, visando aí um projeto societário emancipador. Então, esse alinhamento, a materialização do projeto ético-político profissional e a construção de um projeto societário emancipador se busca com as reflexões desenvolvidas, com os resultados das pesquisas que estão sendo elaboradas e que já se finalizaram ao longo desse período que os grupos foram constituídos. Então, é um processo de publicização e de contribuição desses dois grupos para a sociedade, na medida em que se propõe se colocar em discussão diversos processos, mas também se propõe estratégias de enfrentamento a esses processos de exploração e opressão. Esse é o sentido da nossa obra, né? E claro, a gente tem diversos atores que participaram, além dos autores da nossa construção coletiva através desse livro, e que nós queremos registrar aqui também ainda nesse momento, né? Nossos registros de agradecimentos especiais para as colegas que colaboraram com a obra, a partir da elaboração do prólogo, a professora Jane Prates, da PUC-RS, foi nossa grande parceira e colaboradora da nossa obra. A professora Jussara Rosa Mendes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também colaborou com a produção do prefácio da presente obra, assim como a professora Jane colaborou com a construção do prólogo da nossa obra, e também a professora Thaisa Kloss, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que produziu o pós-fácio da nossa obra. Então, para a gente ter um conjunto do que contém, o que agrega, quais são os elementos que esse livro compõe, além dos artigos produzidos pelos pesquisadores dos dois grupos de pesquisa, né? Fazemos esse registro, os nossos agradecimentos especiais para essas colegas, da mesma forma que para os pesquisadores que contribuíram, disponibilizando os resultados das suas pesquisas, dos seus estudos e trazendo aí para a comunidade acadêmica esse debate tão importante que é sobre a discussão que se tem desse momento atual em que vivemos. Desejamos para todos e todas uma boa leitura, com certeza muitas inspirações e descobertas virão, novas descobertas. Esperamos que com essa produção se gere novas produções de conhecimento, novas pesquisas. Esse é o nosso grande intuito, provocar aí novos estudos a partir do que já se foi aproximado através dessas pesquisas. E também aproveitamos para finalizar, para socializar com todos, que os grupos de pesquisa estão aí já com o processo de organização de uma nova obra coletiva, agora no formato de 2 e-books. Cada um dos grupos terá um e-book, trazendo as suas produções através das suas pesquisas. E essa previsão, então, de publicação e lançamento nessa nova obra coletiva já é para o próximo ano. Então, em 2021, aí já teremos um novo lançamento, agora no formato de 2 e-books, e esperamos vocês em 2021, então, para essa nova publicação. E com certeza também aí uma boa leitura desse livro que hoje a gente tem a grata satisfação em compartilhar com todas e todas que estão aqui conosco essa noite. Pessoal, e aviso, né? Quem desejar atestado de horas, nós estaremos disponibilizando no chat um formulário para vocês preencherem. E também nós estaremos sorteando hoje 3 exemplares, né, desta importante obra coletiva, né? E a regra para o sorteio é o seguinte: as 3 primeiras pessoas que publicaram um story marcando o NUPS Unipampa ganharão um exemplar do nosso livro, ok?
E vamos dar início, então, a esse bate-papo com as professoras organizadoras dessa importante obra, a professora Loiva de Oliveira, a professora Jaina Raquel Pedersen e a professora Monique Soares Vieira. A professora Loiva de Oliveira possui graduação em Ciências Contábeis e Serviço Social, especialização em movimentos sociais, organizações populares e democracia participativa pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é professora do Departamento de Serviço Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Jaina Raquel Pedersen é assistente social, professora adjunta do curso de Serviço Social na Unipampa, doutora em Serviço Social pela PUC-RS, possui graduação em Serviço Social pela Universidade Luterana do Brasil e mestrado em Serviço Social pela PUC-RS. Tem experiência na área de serviço social, com ênfase na temática de violência contra crianças, adolescentes e mulheres. A professora Monique Soares Vieira é professora adjunta do curso de Serviço Social da Universidade Federal do Pampa, mestre e doutor em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É pós-graduada em Impactos da Violência na Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Pampa. E para mediar este nosso bate-papo, convidamos a professora doutora Rosilaine Coradini Guilherme. Boa noite aos colegas, professora Jaina, professora Loiva, professora Monique. Então, a ideia aqui agora é a gente fazer um bate-papo mesmo em relação à nossa obra, falar um pouquinho mais, detalhar sobre os nossas temáticas, quais foram os nossos objetivos aí. Então, queria começar falando um pouquinho com a professora Jaina, né, ouvi-la a respeito desse livro, que ela pudesse aí comentar para nós sobre a escolha do título do livro, Temas Sem Fronteira, a pesquisa e a produção de conhecimentos na área do serviço social. Quais foram as motivações para a escolha do título da obra? Qual a relação desse título com os artigos que compõem a obra? Gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre esses aspectos, professora Jaina, para o público conhecer um pouquinho mais, né, já que o título tem uma grande importância, sempre retrata de alguma forma aquilo que a gente quer expressar em termos de elementos, enfim, que são discutidos ao longo do nosso livro. Então, passo a palavra para ti, bem à vontade, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do título do nosso livro. Bom, então, boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar todas as pessoas que estão participando e assistindo a essa live, colegas professores, alunos, profissionais, assistentes sociais e outras pessoas interessadas que estão nos acompanhando. Embora um pouco nervosa por ser a primeira live que eu estou participando, queria dizer da minha alegria, né, em estar compartilhando esse momento com as minhas colegas, né, professora Rosilaine, professora Loiva, professora Monique, que juntas, né, então, nos empenhamos na organização dessa importante obra coletiva, né, então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês e com os demais colegas, alunos que estão ajudando a organizar essa live, tá? Então, queria primeiro, assim, comentar um pouquinho também acerca da proposta do livro, né, no sentido mais amplo, né, antes de falar do próprio título, né, das motivações para esse título, mas dizer que esse livro, né, construído por professores, pesquisadores que integram os dois grupos de pesquisa mencionados pela professora Rosilaine, ele também se constitui numa importante estratégia de resistência diante dos ataques atuais que nós temos vivido, né, em relação à ciência, às próprias universidades, e de modo específico a todos os processos que vêm precarizando, né, de diversas maneiras, as nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão realizadas nas universidades, né?
e de um modo mais específico em relação à pesquisa, destacar o quanto a gente tem vivido, né, um processo de redução de recursos para as agências de apoio e fomento à pesquisa, né, falando da CAPES, CNPq, e até mesmo desprestígio com as nossas áreas, né, serviço social ali integrando a área das ciências sociais aplicadas, mas também as áreas de humanas, que nos editais de financiamento, as bolsas de iniciação científica têm ficado de fora. Então, penso que o livro, né, que também depende de recursos, ele é uma estratégia de resistência para sinalizarmos todo esse processo de precarização, de desmonte, de ataque, né, à ciência, à universidade como um todo. Tá? Então, acho que é importante demarcar isso também. Com relação ao título, né, gurias, tanto debatemos na época, né, em que estávamos finalizando o livro, fazendo as revisões, e aí tivemos que pensar no título, né, e aí definimos Temas Sem Fronteiras, a pesquisa e a produção de conhecimentos na área de serviço social, né, que foi escrito, então, por professores, pesquisadores, esses dois grupos de pesquisa, que estão vinculados ao curso de serviço social, aqui da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, que, como disse a professora Rosilane, tem as suas características particulares, né, mas a obra, né, os diversos temas que foram abordados no livro e que em dada medida se relacionam, até porque são frutos de pesquisas e de estudos desses grupos de pesquisa, ele se propõe a fazer uma análise e um diálogo com a realidade mais ampla, né? Ou seja, não se limita às nossas fronteiras aqui, né? Nem do nosso curso, nem da nossa universidade, nem da nossa realidade local, mas vai para além, né? A ideia é que esses temas, essas reflexões possam possibilitar uma reflexão com a realidade mais ampla, né? Com a realidade também estadual, nacional e a própria América Latina, né, tendo em vista que tem artigos que se propõem a abordar temáticas, né, que correspondem a essa região, né. Além disso, pensar em temas sem fronteiras é também considerar que os temas e assuntos que foram abordados nesses diferentes artigos, eles não estão acabados, né, eles não estão prontos. E como a nossa realidade social, sobre a qual a gente se debruça para analisar, compreender e intervir, né? Essa realidade ela é dinâmica e complexa na sua totalidade, sempre há novos elementos a serem desvendados, novos autores, inclusive, para serem estudados. E por isso, os artigos, eles não apresentam discussões acabadas, né? Então, por isso também, sem fronteiras, ele não está fechado, não está acabado, mas, na verdade, se propõe, né? Cada artigo se propõe a abrir novas possibilidades de leituras e de reflexões, né? Então, esse é o desafio já que fica, né, para nós e para outros sujeitos, professores, pesquisadores e alunos, né, a perceber que outras possibilidades de diálogo há a partir da leitura dos nossos artigos. Quando a gente fala da pesquisa e da produção de conhecimentos na área do serviço social, penso que é interessante também destacarmos o quanto temos um compromisso, né, enquanto docentes, pesquisadores, com a socialização dos nossos estudos e investigações, né? Então, esse livro ele demonstra, e esse momento, inclusive, né, revela esse compromisso com a socialização daquilo que nós estamos estudando, investigando, com os conhecimentos que estamos produzindo, né, professores, pesquisadores, os dois grupos de pesquisa, que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua. Tem vezes, né, gurias, e sei que os nossos colegas, de um modo geral, vão concordar, estudar, produzir conhecimento, né, às vezes depois de dias intensos de aula, de orientação, enfim, é um processo bastante desafiador, né, justamente por aquilo que eu falei no início, né, aos processos de precarização que estamos vivenciando, né, tanto nas atividades de ensino, pesquisa, extensão, de um modo geral. Então, é uma tarefa árdua, né, a produção do conhecimento, mas necessário. E ao socializar, né, então, esse livro, através dessa live, no sorteio, e também encaminhando esse livro para as bibliotecas das universidades, né,
que temos contato, enfim, a gente espera que o livro ele possa auxiliar os estudantes de serviço social, os colegas assistentes sociais e também profissionais e docentes de outras áreas para reflexão e análise da nossa realidade, né? Considerando que são diversos os temas e assuntos abordados, os quais, né, possuem uma direção social, uma intencionalidade, né? A gente espera que esses artigos, eles possam, né, na medida do possível, possibilitar a construção de propostas de trabalho que tenham como objetivo, algo que para nós é muito caro, a defesa, a manutenção, a ampliação dos direitos sociais e a nossa resistência constante aos processos de desmonte das políticas públicas e as formas de exploração e opressão, seja por classe, gênero, raça, gerações e demais relações opressoras que caracterizam, né, historicamente, as nossas relações sociais na sociedade capitalista. Então, desde já, né, desejo a cada leitor e a cada leitora ótimas reflexões, né, a partir da aproximação com essa nossa importante obra coletiva, tá? Então, um abraço às minhas queridas colegas, né, e devolvo, então, a palavra para a professora Rosilane. Obrigada, professora Jaina. Muito bom ouvi-la, lembrar desses processos todos aí que passamos juntas, né? Realmente foi longo, foi árduo, mas é muito gratificador chegar e a gente poder publicizar, trazer à tona essas discussões. Bem como falaste, né? Temas sem fronteira, essa expressão é muito importante para nós, representa muito essa obra. Não estão acabados, os estudos estão aí para serem contestados, se for o caso, estão para serem debatidos, estão para serem, enfim, elementos para novas pesquisas. Não tem fronteiras, porque a gente pretende abranger não só a nossa localidade, nós aí tentamos fazer discussões que perpassam tanto o nosso território brasileiro, como também o próprio território, continente latino-americano, trazendo algumas particularidades, embora mantendo as transversalidades das categorias que nos são tão caras para os nossos debates. E que bom ouvir, né? Enfim, trazer essa discussão da produção de conhecimentos, focar na área do serviço social, a gente parte desse patamar, mas tentamos trazer aí uma abrangência que ultrapassa as fronteiras nesse sentido, né? Acho que nos representa muito a tua fala para trazer à tona esse debate da temática do nosso livro, né? E essa discussão tão importante que é a produção de conhecimentos no campo da nossa área. Embora a gente tenha tido contribuições também de autores, não especificamente que são assistentes sociais e que contribuíram conosco na nossa obra. E aí é que está a riqueza dos conteúdos que estão aí disponibilizados a partir de hoje, e esperamos que logo a gente possa remeter para as bibliotecas, que era esse o nosso desejo, para que na verdade, já gostaríamos que estivesse nas bibliotecas, para as pessoas poderem tocar no livro, já que ele é um livro impresso, físico, né? Mas logo isso vai ocorrer, enfim, a gente tem essa perspectiva aí positiva, né? Para prosseguir, então, queria conversar um pouquinho aí com a professora Loiva, representante aí do GTFOPS, em relação ao capítulo 1 da nossa obra, né? Como foi mencionado, nosso livro ele está dividido em 2 capítulos. O primeiro capítulo ele vai trazer discussões que pretende dar visibilidade aos artigos produzidos pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. Eu gostaria de ouvir, Loiva, em relação a esses artigos que compõem esse primeiro capítulo do livro, né? Comentasse um pouquinho sobre as principais temáticas, as categorias tratadas nos artigos, esses 6 artigos que compõem esse capítulo 1, para que o público pudesse ter, então, uma noção, uma ideia do conteúdo desse capítulo, no que tratou, as temáticas que perpassaram, as discussões que foram realizadas. Então, queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse debate.
Tá? Passo a palavra para ti, então. Professora Loiva, nós não estamos te ouvindo. Se pudesse dar uma conferida no seu... no áudio, não. Nós aguardamos, não tem problema. Isso acontece. Vamos esperar. As tecnologias temos isso, né? Precisamos lidar com essa perspectiva também. Vamos esperar, acredito que a professora Loiva deva estar organizando. Acho que com isso a gente pode ir dialogando com a professora Monique, enquanto a professora Loiva acessa novamente. Provavelmente ela deve ter retornado ao link, tentando ingressar. Então, passamos para a professora Monique. Professora Monique também, nós gostaríamos de estar considerando o segundo capítulo do livro, que reuniu aí 6 artigos que foram produzidos. Voltou a Loiva. Vamos testar. Ficou ótimo. Alô? Agora sim? Sim. Eu estava passando já para a professora Monique, mas então voltamos a ti, Loiva. Estava recém iniciando o diálogo com a Monique. Passo a palavra para ti. Está tudo restabelecido. Obrigada, perfeito, então. Lamento pelo ocorrido aqui com a conexão. Então, uma boa noite a todas, a todos, a todes que nos acompanham nessa live de lançamento, né, do livro Temas Sem Fronteiras. É uma alegria e uma honra poder compartilhar, né, desse momento com as colegas aqui dessa mesa virtual, a professora Rose, a professora Monique, a professora Jaina, a todos os colegas dos 2 grupos de pesquisa, as colegas profissionais, né, que nos acompanham nas redes, aos estudantes de graduação, de pós. Esse é um momento importante, né, de conclusão, digamos assim, de uma etapa, mas também, né, de fomento, de animação e projeção de outras etapas que virão, de outros processos em construção. Então, o tema, né, do livro, quando trata de temas em fronteiras, nós queremos, de fato, afirmar que essas fronteiras são fronteiras de resistências, né? E que a pesquisa e a produção na área do conhecimento, né? Pesquisa e produção de conhecimentos na área do serviço social, ela é fundamental. Então, essa produção coletiva, no âmbito de uma universidade pública, federal, a Unipampa, assim como nas demais instituições de ensino superior, em sua concepção original, configura, né, um espaço assim, propício à liberdade e à pluralidade do pensamento crítico, assim como a produção de conhecimento mediante a articulação do tripé, ensino, pesquisa e extensão. E é nessa direção que as produções do capítulo 1, elas vão ser sistematizadas a partir de estudos e pesquisas do grupo Trabalho, Formação Profissional em Serviço Social e Política Social na América Latina. E tem como ponto assim, de partida uma concepção teórico-metodológica estruturada na teoria social crítica e no reconhecimento, né, da pesquisa como parte fundamental, né, e constitutiva da produção do conhecimento, no sentido de contribuir para explicitar as determinações sociais, econômicas e políticas inerentes no modo de produção capitalista, e elucidar, né, as origens da questão social que se constituem como objeto de trabalho do e da assistente social. Então, as produções em tela, nesse capítulo 1, elas contribuem para apreender o significado do trabalho como categoria fundante do ser social e as configurações, né, do trabalho no sentido de uma atividade que distingue, né, o ser humano dos demais seres vivos no modo de produção capitalista. Então, à medida que também esse trabalho ele vai sendo
apropriado, né, no processo de produção de mercadorias. Então, o desafio de discussão, né, do sentido do trabalho, especialmente nas configurações, frente às configurações do modo de produção capitalista, é algo que tem ênfase, né, nas produções aqui em destaque. E no âmbito da formação profissional, uma outra categoria abordada nas produções, se busca elucidar o compromisso, né, com a materialização dos núcleos de fundamentação que estão presentes nas diretrizes curriculares para a formação em serviço social. E, nesse sentido, se considera a indissociabilidade, né, entre formação e trabalho, e entre as dimensões teórico-metodológicas, ético-política e técnico-operativa, no sentido da constituição de um perfil profissional comprometido com a transformação social, e na direção também de um projeto societário emancipador, né? Sem exclusão, sem dominação e sem opressão. E é importante destacar, professora Rose, professora Jaina e professora Monique, e todos os colegas, né, que as produções do capítulo 1, elas também visibilizam, né, a temática do neodesenvolvimentismo e as políticas sociais, né, que são executadas frente ao trato, né, das diferentes expressões da questão social na fase do capitalismo brasileiro. E, nesse sentido, no campo das políticas de proteção social, se aprofunda a discussão sobre as tendências contemporâneas da proteção social na América Latina, e frente às contrarreformas que vêm sendo implementadas, especialmente a partir da década de 1990, contribuindo, né, para explicitar o desmonte dessas políticas e o aprofundamento das desigualdades sociais na nossa América Latina e, consequentemente, na realidade brasileira. Então, nós partimos, né, da compreensão de que essas reformas, elas são restritivas, né, e executadas pelo Estado, elas se sustentam num paradigma neoliberal, né, e visam, de forma muito direta e com muita incidência, né, destituir os direitos sociais arduamente conquistados pela classe trabalhadora em favor, né, da acumulação capitalista por meio das instituições lucrativas e de mercado. E, nesse sentido, é importante observar a contrarreforma do Estado no Brasil, a tendência contemporânea, né, de assistencialização da Seguridade Social e o discurso hegemônico, né, do combate à extrema pobreza e à pobreza, quando, na verdade, nós temos uma retração do orçamento público para o campo das políticas sociais que compõem a Seguridade Social. Então, em síntese, os artigos eles vão tratar, né, dos processos estruturais e conjunturais que perpassam o trabalho, a formação em serviço social e os seus impactos na cena contemporânea, no qual, né, se acirram as expressões de desigualdade, né, social. E contribuem também para a socialização de conhecimentos a respeito das configurações das políticas sociais na atual conjuntura de desmonte dos sistemas de proteção social. E, para tanto, né, as produções elas se fundamentam, né, na apreensão crítica da realidade social e consideram a abrangência do continente latino-americano, enfatizando, né, o território, o recorte territorial das regiões de fronteira, porque entendemos que o espaço da região de fronteira é um espaço de resistência, e reconhecemos, sem dúvida alguma, que a produção de conhecimentos na universidade pública se constitui como processo de resistência. E, nesse sentido, né, é fundamental reconhecermos esse curso que é pioneiro, né, no Rio Grande do Sul, curso de serviço social da Unipampa,
que em seu projeto pedagógico prima, né, pela formação de profissionais com perfil crítico, interventivo, né, e investigativo. Então, os 6 artigos, né, que compõem esse capítulo 1, eles são elaborados por companheiras e companheiros assistentes sociais, docentes, né, que integram um grupo de pesquisa, trabalho, formação profissional em serviço social e política social na América Latina, a professora Roselaine Coradini Guilherme, a professora Monique Bronzoni Damascena, o professor José Wesley Ferreira, o professor Jorge Alexandre da Silva, a professora Solange Emilene Bervig, a professora Evelise Lazari, e a professora Loiva de Oliveira, né? E visam, sem dúvida alguma, contribuir com a problematização da categoria trabalho, né, como uma categoria presente na totalidade das relações sociais, a discussão sobre a indissociabilidade entre formação e trabalho, e uma apreensão crítica, né, da questão social, considerando, né, os processos engendrados, né, pela forma de sociabilidade do modo de produção capitalista. Então, desejamos a todos, a todas, a todos uma ótima leitura, #Temas Sem Fronteiras, né, e construindo aí esse processo coletivo, nós seguimos em frente, fortalecendo as nossas resistências. Muito obrigada, professora Loiva, uma excelente síntese aí da nossa proposta. Acredito que, com certeza, retratou muito bem esse capítulo, trazendo as transversalidades, as discussões que são feitas, os propósitos, as intencionalidades desses estudos. A categoria trabalho aqui, ela perpassa certamente ao discutir proteção social, seja no território brasileiro ou latino-americano. Não há como não se discutir trabalho e logo se discutir a questão social, pensando a proteção social, as políticas de proteção social como medidas que estão aí de enfrentamento às expressões da questão social, e entre elas as desigualdades, entre a pobreza, enfim, as suas diversas expressões de violência. Então, é esse o propósito, assim. Então, vejo que certamente as leituras dos artigos vão nos dar fundamentação, vamos nos proporcionar reflexões, e mais que isso, né, para que a gente se instrumentalize e pense também a nossa formação como uma formação crítica. É muito importante cada vez mais reiterarmos, né, qual é o perfil que se deseja, o perfil esperado de uma formação crítica e propositiva, no âmbito do serviço social, e com isso também a gente vai trazer à tona essas reflexões, né, do trabalho, da formação em serviço social e os demais debates, como a professora Loiva aí trouxe de forma bastante nítida para que a gente faça essas reflexões. Bom, dando continuidade então aí ao nosso bate-papo, para a gente ouvir um pouquinho aí sobre o conjunto da nossa obra, falar um pouquinho sobre o capítulo 2. Vou convidar a professora Monique para ela falar um pouquinho sobre o capítulo, sobre as categorias, as temáticas tratadas nos artigos que compõem o capítulo 2, falando, claro, que o capítulo 2 ele reuniu artigos produzidos pelos pesquisadores do Grupo de Pesquisa Políticas Sociais, Questão Social e Relações de Exploração e Opressão. Então, professora Monique, fique bem à vontade para trazer aí para o público um pouquinho, né, de síntese do que se propôs no nosso capítulo 2. Ok, obrigada, Rose. Uma boa noite a todas, a todos e todos que nos acompanham aqui no momento que ele é de celebração, né, da finalização, né, de um primeiro trabalho de organização, de sistematização de conhecimentos, né, conhecimentos esses que são comprometidos, né, com uma perspectiva emancipadora da gente poder pensar uma sociedade e também pensar produções acadêmicas, né? Então, acho que esse é uma das características que marca
não só o capítulo 2, mas o livro como um todo. Ele se constitui como uma produção que visa um conhecimento de resistência. Né? Então, eu utilizo até essa categoria da Patrícia Rincoles, que ela vai trazer o conhecimento de resistência como aquele conhecimento que potencializa os sujeitos para a luta. O capítulo 2, ele é constituído a partir de estudos teóricos, mas também de pesquisas empíricas, de pesquisas de campo, dos diversos pesquisadores e pesquisadoras que compõem esse grupo. Então, esse capítulo, ele vem no sentido de socializar, e já traz o nosso compromisso ético, né, com a socialização das informações, enfim, dos resultados das nossas pesquisas, e ele vai se consubstanciar numa contribuição, né, para a construção de um pensamento crítico. Então, nosso principal objetivo no capítulo 2 é constituir, né, por meio da pesquisa, ensinar por meio da pesquisa, constituir um conhecimento que propicie um pensamento crítico, ou seja, um pensamento que anseia por saber mais, um pensamento que ele é questionador, um pensamento, né, que é uma ação, e aqui materializada numa ação coletiva, uma ação que visa ultrapassar aquilo que nos é dado, aquilo que nos é imposto por uma hierarquia social, que ela é desigual e que ela é excludente. Então, o foco de discussão, pensar assim, em grandes categorias desse capítulo 2, vai ser da centralidade desse grupo de pesquisa, que é discutir as relações de opressão e de exploração. Como que essas relações, elas vão acabar por atravessar o cotidiano de vida de diversos segmentos sociais. E aqui, particularizado no capítulo 2, esses 6 capítulos que a gente contou com a participação de pesquisadores e também de pesquisadoras desse grupo de pesquisa, essas categorias, essa relação de opressão e exploração, ela vai estar atravessada em artigos que interseccionam a classe, que interseccionam o gênero, que interseccionam a geração e que interseccionam as pessoas com deficiência. Então, nós caminhamos no sentido, desde 2017, em estabelecer, né, e confirmar o nosso compromisso com as orientações da ABEPS, a partir do 14º EMPES, onde saem as grandes discussões da importância de se incluir nos currículos de serviço social as discussões de gênero, raça, etnia, classe e sexualidade. Então, a gente assume esse compromisso, né, no nosso PPC, mas também por meio da apreensão dessas intersecções na realidade da fronteira oeste. Então, o livro, ele é um tema sem fronteiras, porque ele é um caminho, o início de um caminho. Então, a gente traz no capítulo 2 algumas experiências de pesquisas que foram realizadas por esses sujeitos. São pesquisas que têm como compromisso não somente construir um conhecimento acadêmico, mas que possuem como compromisso dar visibilidade a vivências e a experiências historicamente silenciadas por essas estruturas de dominação. Então, todos os artigos, eles vão permear uma apreensão, né, por meio de uma captura da realidade, de como que esse sistema, essas estruturas de dominação, elas vão estar sendo materializadas no cotidiano de vida desses sujeitos. Então, para isso, a gente aprendeu 3 dimensões que são essenciais na discussão da opressão, que é a dimensão econômica, né, por meio da matriz da exploração, a dimensão que ela é política, por meio do não acesso, da inacessibilidade dos sujeitos aos direitos que vão possibilitar eles terem uma vida digna, e uma dimensão dessa opressão que ela é ideológica, por meio do racismo, por meio do sexismo, por meio
da LGBTfobia e também por meio do adultocentrismo. Então, essas são estruturas que vão designar a pessoas negras, a população LGBT, a mulheres, a indígenas, a crianças, um lugar que é de subalternidade na sociedade. Então, por isso, a importância dessas produções nos instigarem a enfrentar, a questionar essa estrutura de poder e de controle. Então, nessa perspectiva, as discussões dos capítulos vão realizar essas articulações, mas também vão trazer bases para que os leitores, que as leitoras, enfim, né, quem quiser apreciar nossa obra e colaborar conosco na apreensão dessa realidade, elas também trazem 2 pontos que são centrais e que vão se localizar nos 2 últimos capítulos. Ou seja, né, se a gente tem uma estrutura que ela é de controle, que ela é de manutenção de um poder que é desigual, de um poder que se dá por meio de uma autoridade que é coercitiva, o que fazer para esse enfrentamento? Então, os 2 últimos capítulos, eles vão se centrar trazendo a pesquisa e a pedagogia. E aí a gente tem a pedagogia em Paulo Freire e a pedagogia em Maria Montessori, como potencialidades, né, como questões vivas para esse enfrentamento. Então, a pesquisa, né, o ato de ensinar por meio da pesquisa, ele consubstancia a produção de uma educação que ela é democrática. E se essa educação é democrática, ela deve visar a construção do ensino e de uma aprendizagem genuinamente humanas. Pensando na questão da pedagogia, tanto a pedagogia em Paulo Freire quanto a pedagogia da Maria Montessori são pedagogias libertadoras, ou seja, de valorizar as experiências, de escutar vozes que são silenciadas e de potencializar por meio da valorização daquele sujeito, seja uma criança, seja uma mulher, enfim, seja qualquer sujeito, as suas experiências, o que ele traz, o que ele carrega consigo enquanto ancestralidade, enquanto experiências, enquanto tradições que, numa estrutura que é marcada pela supremacia branca, capitalista e hétero, vai acontecer um processo que é de exclusão dessas vivências. Então, as nossas discussões no 2º capítulo, e aí eu já vou encerrando, elas vão, né, se centrar nesse questionamento de uma sociedade capitalista, racista, heterossexista, adultocêntrica, que vão impor localizações sociais extremamente rígidas e que não possibilita esses sujeitos uma mobilidade, né? Então, as contribuições são nessa perspectiva, elas se centram a partir de discussões que são teóricas, mas também que são frutos da imersão empírica desses pesquisadores, dessas pesquisadoras na realidade social. Então, só para finalizar, eu gostaria de trazer um breve trecho do Pedro Demo, que ele diz assim, que quem sabe pensar, questiona. E aí eu até complementei, coloquei assim, que quem pensa, né, e o seu quem pensa produz conhecimento, e o seu conhecimento é catalisador de transformações. Esse é o objetivo do nosso livro como um todo. Obrigada. Obrigada, professora Monique, trazendo aí elementos tão importantes para as discussões atuais que temos, né, retratando o capítulo 2 do nosso livro. Concordo, certamente estão articulados, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, eles se articulam, embora, sim, os grupos de pesquisa tenham suas emendas, as suas linhas de pesquisa que vão dar sustentação aos estudos. Temos categorias aí que se transversalizam, tanto no grupo como no outro. Então, que importante ouvi-la, trazer todos esses debates que são aí importantes para o atual momento que nós estamos vivenciando, né? Quando a gente fala no avanço desse pensamento conservador, a forma como estamos vivenciando, inclusive, esse momento pandêmico, né? Enfim, todas
as questões que perpassam essas discussões aí, elas nos dão elementos fundamentais para a gente pensar a sociedade atual que a gente está vivendo, né? Acredito que sim, né? Como tu falou, é um momento também de celebração, além da gente trazer aí elementos tão importantes para o debate, mas também da gente celebrar o fechamento aí de um processo, fechamento no sentido de chegar a esse momento e publicizar esse livro. Obviamente que não se esgota por aqui, a gente vai ter vários desafios aí pela frente, mas que a gente celebra sim, e estamos muito felizes com a participação de todos e todas que estão aqui presentes, para participar conosco desse momento de celebração. Acredito que é isso, né? É o papel da universidade pública, gratuita, de qualidade, presencial. Nesse momento não, mas nós defendemos, sim, de que o ensino ele precisa ser presencial. É a nossa defesa aí ferrenha em relação a isso, de qualidade e socialmente referenciada. Essa é a nossa universidade pública, essa é a nossa Universidade Federal do Pampa, localizada numa região de fronteira, com a divisa com a Argentina, que cumpre aqui, através desses 2 grupos de pesquisa, um papel tão importante, que é a depublicização dos conhecimentos produzidos. Então, a gente entende que esse é um momento de celebração, um momento de compartilhamento, de finalização, mas não de fim, né? Finalização apenas de um processo, e que outros seguirão, já estão em novos processos aí que a gente está dando andamento. Então, muito obrigada, professoras, colegas. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês e também todo esse processo de organização dessa importante obra. Agradecer novamente os nossos colegas que contribuíram com a produção dos seus artigos, que estão aqui presentes, né? Com certeza essa obra não seria possível sem a colaboração, a participação efetiva, fundamental, de todos os pesquisadores que disponibilizaram os seus estudos, se debruçaram a escrever artigos, em curtos espaços de tempo, como sempre. A gente sempre tem um curto espaço de tempo para ter que mandar para a editora, inacreditavelmente é assim. E que a gente, enfim, né, é um grupo, é uma referência de um grupo, um coletivo que se constituiu enquanto também aí um espaço de resistência a esses grupos de pesquisa. Porque na medida que a gente compartilha conhecimentos entre o grupo, entre os grupos e também com a sociedade, aí a gente cria consolidamos o nosso propósito, que é aí de fazer esse compartilhamento. Então, muito obrigada. Estamos realmente bastante gratos com esse momento, com a participação de todas e de todos. Quero aqui, em nome das colegas da comissão organizadora do nosso livro, finalizar aqui a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo, agradecendo, certo? E desejando aí um final de ano bastante transformador para todos nós. Um grande abraço. Muito obrigada, então, às nossas colegas, às professoras. E já que é um momento de celebração, nós temos 3 ganhadoras do livro, que são Bruna Jaques, Paula Gouveia e Bianca Gabriela. Então, parabéns às 3 ganhadoras. Ganharam a obra, né, que nós lançamos hoje. Então, parabéns a vocês. E a gente agradece a presença de todos e todas, em especial das professoras organizadoras da obra, autores, convidados e equipe do Núcleo de Pesquisa em Proteção Social e Serviço Social. Sigam o NUPES no Instagram e no Facebook, que nós estamos postando conteúdos de pesquisas e estudos dos grupos de pesquisa. Nós, mais uma vez, agradecemos a participação de todos e todas e desejamos uma excelente noite. Um abraço.